Oi, pessoal, que Deus abençoe vocês. Que prazer poder falar com vocês por aqui. Eu queria compartilhar rapidinho algo que eu li nesses dias aí para trás. Uma dessas noites eu acordei pela madrugada. Eu não sou de acordar pela madrugada. Quem é mãe de criança pequena sabe por que a gente fica muito cansada. Mas numa dessas madrugadas eu acordei pela noite e eu fui ler minha Bíblia. E me veio esse texto de 2 Timóteo 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui Paulo dá conselhos a Timóteo, que era um jovem pastor, e ele fala para ele pregar a tempo e a fora de tempo, a não perder tempo, mas anunciar as boas novas do Evangelho, corrigir conforme a doutrina do Evangelho. E ele diz isso se referindo a um tempo específico. Ele diz que virá um tempo em que as pessoas não iriam aceitar, viria um tempo em que as pessoas não iriam aceitar a sã doutrina. Elas não iriam, ele diz, as pessoas não sofrerão a sã doutrina. E interessante que a doutrina do Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele é ofensivo para a nossa carne. Ele é ofensivo para os nossos interesses. Ele machuca os interesses humanos e, em suma, ele nos desafia a sermos transformados, a nos permitirmos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos desafia para uma mudança. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Todas as vezes que a gente sai de um ambiente onde o Evangelho é pregado, a gente sai ofendido, de certa forma. A nossa carne sai ofendida, desafiada a ser crucificada com Cristo, a morrer para si mesma, desafiada a ser negada, a vencer, a ser vencida pelo nosso espírito. Então, todas as vezes que a gente ouve o Evangelho, ele nos desafia, ele nos confronta. E é estranho quando aquilo que nós ouvimos não nos confronta mais. Quando aquilo que é dito não é mais ofensivo para a nossa carne. Às vezes, quem fala está tão interessado em ganhar seguidores, tão interessado em receber a aprovação das pessoas, que essa pessoa começa a comprometer verdades do Evangelho para que pessoas sejam, entre aspas, poupadas de se ofenderem. Mas o Evangelho é ofensivo. E esse texto diz assim, que nesse tempo as pessoas não sofreriam a sã doutrina, elas não suportariam a sã doutrina. A doutrina do Evangelho se tornaria de tal forma ofensiva que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos e começariam a amontoar para si, a procurar doutores conforme as suas concupiscências, ou seja, elas se apegariam tanto ao pecado que elas começariam a procurar pessoas que as aprovassem no seu pecado.
de forma que elas não fossem confrontadas, mas que aquele seu jeito de agir, aquela sua conduta fosse aprovada por pregadores, por mestres, por doutores, por chamados homens de Deus. E diz aqui que eles desviariam os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. E eu fui olhar o significado dessas palavras e, em suma, o que esse texto quer dizer, eu não vou conseguir tratar isso profundamente agora, mas o que esse texto quer dizer é que as pessoas parariam de ouvir a verdade e elas iriam se voltar, iriam parar diante daquilo que as agradasse, parar diante daquilo que as promove o pecado delas, e iriam receber daquilo, iriam receber. E quando fala sobre voltar-se para fábulas, significa voltar-se para mentiras. As pessoas, o que Paulo está dizendo é que as pessoas se voltariam para essas mentiras como alguém que está correndo e de repente se detém diante de algo que vê, e ao invés daquilo só passar por ele, ele se detém, para, e então se assenta, para de caminhar, para se assentar e receber um sopro novo daquilo que é mentira. Em suma, é isso que esse texto quer dizer. É como se as pessoas parassem para receberem o sopro daquilo que é mentira, de espíritos enganadores. Isso é algo muito grave, é algo muito sério. Quando a gente para receber um sopro, e sopro fala de vida, né? Quando Deus soprou sobre o homem, o fôlego de vida, o espírito, o homem viveu a partir daquele sopro. E o que acontece quando esse espírito da mentira, esse espírito que atua nos filhos da iniquidade, quando ele sopra sobre nós, o espírito de engano, quando sopra sobre as pessoas, o que as pessoas recebem? Recebem mentiras, a sua mente começa a ser cauterizada. E isso é muito sério. Isso nos fala sobre nós pararmos de parar diante desses atrativos do mundo. Não se detém, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, diz o Salmo, capítulo 1. E é necessário que a gente se discipline para que a gente não pare para ouvir aquilo que é, na verdade, a mentira. A mentira, e a mentira é dita por Satanás. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com pessoas a quem você ouve. Cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Porque nós estamos vivendo esse tempo, eu creio, onde as pessoas têm aberto mão da sã doutrina, aberto mão daquilo que as confronta, porque machuca, porque desafia a deixar o pecado. As pessoas têm aberto mão disso, têm procurado mestres, pessoas que as aprovem nos seus pecados. E isso porque tem parado, tem tido a sua mente cauterizada pelas mentiras de Satanás, porque param para ouvir. Que a gente não pare para ouvir as mentiras do inferno, mas que o nosso coração esteja voltado a cada dia para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para ouvir a voz do Senhor que nos fala,
que nos levanta, que nos ergue, que nos motiva dia após dia, mas que ao mesmo tempo arranca as arestas, queima a palha, nos desafia a deixar o pecado, as coisas que nos comprometem em relação ao Senhor. Nos desafiam a ser santos como Ele é santo, que a gente pare para ouvir daquilo que vem do Senhor, porque o Evangelho sempre vai ofender a nossa carne, mas Ele é um caminho de vida. Ele é o caminho de vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Que Deus te abençoe.